Prezados irmãos, a paz do Senhor, nesta manhã gostaria de gravar algumas palavras que falem do amor de Deus, que expressem o amor de Deus, o trabalho de Deus para conosco, para com os homens. Estou aqui no quartinho da minha netinha e gostaria de, nesta manhã, iniciar com uma oração, a oração do Pai Nosso. Vou fazer essa oração em hebraico, porque as pessoas que ouvem têm a necessidade, têm a vontade, de aprender também. Foi assim comigo, eu vi, gostei, e fui estudar, fui ver, e aprendi a oração do Pai Nosso, que é uma oração maravilhosa, que próprio Jesus ensinou. E ela diz assim: Avinu Shebashamai, Itkadesh Shemiha, Tavo Mahutra, Yaser Etzonha Kevashamai, Ken Baaretz, Et Lechem Hokenu, Ten Lanu Hayon, Uslar Lanu Arhaftaenu, כפי שסורים גם אנחנו להותים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי הנחלצנו מן הרע, כי לך המלכה והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים. Amém. Prezados irmãos, esta oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, não nos induzas à tentação, ou não nos traga para lugares de provação. Então, meus queridos, esta oração é a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Então eu gostaria de, nesta manhã, lembrar que Deus, que Jesus veio ao mundo para falar do Evangelho do Reino, para pregar a esperança, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque todos pecaram, destituídos estávamos, da graça de Deus. Mas Deus, Ele nos salvou através de Yeshua HaMashiach, através do seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue, a sua vida ali na cruz do Calvário. Jesus disse assim: eu dou a minha vida, mas torno a tomá-la de volta, porque esse mandamento recebi do Pai Celestial. Então, meus queridos, Jesus, ele veio, se manifestou em carne para nos salvar, para te curar, para te resgatar daquela maneira de viver que ele estava nos levando ou que nos levaria para o inferno. Hoje temos Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu por nós para nos salvar. Então, aquele que tem a Cristo na sua vida, que recebe a Cristo como seu Salvador na sua vida, tem o seu nome escrito no livro da vida e tem a vida eterna. E Jesus disse assim: a vida eterna é essa, que creiais que o Pai me enviou. E aquele que tem o Pai, que tem o Filho, tem o Pai, mas aquele que julga ter o Pai, que pensa ter o Pai, não tendo filho, não conhecendo o Filho, não tem o Pai e não tem o Filho. Prezados irmãos, esta palavra que digo aqui, nesses vídeos, é alerta, é conselho, é uma oração, é uma palavra de incentivo para que você abra seu coração para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, e se salve e escape por sua vida. Quando
um dos servos de Deus foi morar numa cidade que era promíscua, não era uma cidade de boas pessoas. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. E Deus viu a maldade daquela terra e desceu para destruir a terra. E passou por Abraão, né, e conversou com Abraão. E disse a Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a conversar, travou um diálogo com Deus, né, ali que estava na pessoa daqueles 3 anjos, né? Um era o próprio Deus, né, que passeava por sua criação, que andava por sua criação, porque Deus, ele não precisa sair de lá para estar aqui, mas ele pode vir aqui, como passeava pelo jardim à procura de Adão, para conversar com Adão. Ele perguntava: Adão, Adão, e Adão respondia: eis-me aqui, Senhor. Até o dia em que resolveram que deveriam fazer de outra forma. Desobedeceu a Deus e foram expulsos do jardim. Agora acontecia diferente. Deus desceu para destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele disse assim: Senhor, se tiver lá 50 justos, o que o Senhor faz? Se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E a gente vê que Deus e Abraão, nesta conversa, Abraão foi diminuindo, e 40, e 30, e 10. Aí, se assim for, não destruirei. Mas se não tiver, ela será destruída. E Ló morava lá, Ló estava lá com sua família. E foi o anjo à frente e disse para Ló: escapa-te por tua vida. E retirou dali a Ló, sua esposa e suas filhas, suas 2 filhas. Então, não tinha mais que 4 justos. Se tivesse, teria sido tirado. Mas Deus tirou o justo e castigou a cidade. E assim será, meus queridos, no final dos tempos. O dia da ira do Senhor virá, breve virá. E ele separará os bodes das ovelhas. Então, meus queridos, nós temos que pensar de que lado devemos estar, ou queremos estar. Precisamos estar do lado certo, do lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, aguardando o desenrolar desse dia. Porque esse dia virá. E ele, no final de todas as coisas, ele vai julgar os vivos e os mortos. E aquele que não for achado digno será lançado no lago de fogo. Então, meus queridos, a Bíblia diz assim, que o mar dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, as sepulturas darão os seus mortos e ressuscitarão e serão julgados. Se dignos de vida eterna, vida eterna. Se digno de separação eterna de Deus, será separado eternamente de Deus. Então a gente pensa, é tão fácil, meus queridos. É só abrir o coração para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, fazer morada. Jesus disse assim, aquele que me ama será amado de meu Pai. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, meus queridos, nós somos morada do Espírito Santo. Morada de Deus através do Espírito Santo que vive no homem, que vive em nós. Deixemos nos levar
pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela riqueza de Deus, porque somos sustentados, somos vestidos, somos guardados, protegidos. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus falou minha igreja, não referindo a religiões, porque religião tem muitas religiões, que matam em nome de Deus. E Deus, não é assim que Deus procede. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele cria, e ele ama o que cria, e ele respeita o que cria, e ele guarda o que ele cria. Então, meus queridos, somos amados de Deus, somos filhos de Deus, somos a sua imagem e semelhança. Agora cabe a você pensar: sou imagem de Deus? Sou semelhança de Deus? Em que aspecto? Se você faz o mal, deseja o mal, se você pensa o mal, se você não busca o bem, não faz o bem, não ama o seu próximo, não respeita ninguém, tem a boca, como diz a Bíblia, parece um sepulcro aberto. Então, a nossa língua, a nossa boca é para falar coisas boas, falar a verdade, louvar a Deus, buscar a Deus, não entrar em contendas, em brigas, em porfias, em discussões. Se nós assim procedemos, não estamos sendo imagem e semelhança de Deus, mas em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, somos imagem e semelhança de Deus. Continuamos a ser pecador, mas pecador arrependido, pecador esclarecido, pecador que sabe que nós precisamos cada vez mais de Deus. Porque nesse corpo, nessa matéria, nessa vida, nesse plano de vida, nós estamos sujeitos a todas as intempéries desse mundo. Sujeito a guerras, sujeito a acidentes, sujeito a doenças, sujeito a ficar velho e falecer, porque nós temos um tempo de vida. E a Bíblia informa esse tempo de vida. A Bíblia diz assim, que o tempo da vida de um homem é de 70 anos. Se alguém passar dos 70, é devido à sua robustez, à sua saúde, o seu amor pela vida. Porque quem ama a vida e respeita a vida, ele não se arrisca, ele não faz extravagâncias, ele tem o seu corpo para louvar a Deus, porque somos morada de Deus. Não ficamos a noite toda, não ficamos na noite na balada, não consumimos drogas, coisas que prejudicam e deterioram a nossa saúde, as nossas células. Já basta esses alimentos que comemos hoje, né? Que tem tanta química, que às vezes não nos faz bem. Mas é o que temos, né? Porque o alimento que Deus dá é perfeito, mas os homens têm que colocar os seus agrotóxicos para produzir mais, para vender mais, e vendem uma coisa que Deus dá de graça através da terra, do ar, da água, do oxigênio, porque os alimentos precisam de tudo isso para produzir, mas os homens vendem, e vendem caro. E se não trabalharmos, não temos condições de comprar o próprio alimento, a vestimenta, e Deus dá de graça. Então você, meu querido, minha querida, jovem, já velhinho, com todo respeito, né? Velhinho, com todo respeito, porque eu também estou ficando velhinho, já estou velhinho, meus cabelos estão brancos, por isso que eu estou dando esse alerta, né? Porque
porque também estou chegando no final da vida, né? E no final da vida, todos vêm pensar nas coisas de Deus, no amor de Deus. Então, quem você quer ser? Perecer com esse mundo que perece? Perecer com esse corpo que perece? Ou você quer ser uma nova criatura, cheia da graça, do amor de Deus e para morar eternamente com Deus? Porque tenha uma coisa em mente: você é imortal. Você vive para sempre. Sabe por quê? Porque Deus lhe fez. E Deus não faz nada para perecer. Você vai dizer, mas eu vou morrer. Vai morrer, mas vai ressuscitar. Ou para a glória de Deus, para estar com Deus, ou vai ressuscitar no juízo do trono branco, para julgamento e para perdição. Ou seja, ser separado de Deus para toda a eternidade. Então, que caminho escolhemos? O que queremos ser? Perecer com esse corpo, perecer com esse mundo, perecer com o final das coisas, ou viver para sempre com Deus, com Jesus, com Yeshua, Hamashia, o Espírito Santo. Ou seja, sermos integrados ao Todo-Poderoso, à mente eterna, ao amor eterno, que é de lá que somos. Eu, como disse já em outros vídeos aí, tem muitos vídeos aí que falam isso aí, eu morri, ressuscitei, ou seja, voltei ao corpo novamente, eu vi sair do corpo e voltei ao corpo. Então, nós não acabamos ali na sepultura. Nós não acabamos. Apenas cumprimos uma palavra, uma lei que saiu da boca de Deus. És pó e ao pó tornarás. Adão não teria esse fim, mas ele saiu da presença de Deus. Então, necessário foi morrer, voltar ao pó. O homem é pó e ao pó voltará. Mas não para sempre, porque Deus o ressuscitará. Ou para desprezo eterno, no dia do juízo do trono branco, ou para estar já para sempre com Jesus. Eu, por exemplo, graças ao bom Deus, perdi aqui nesta vida 2 filhas, mas estão na glória de Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Frequentavam a igreja, amavam a Deus, faziam o bem, então, claro que estão lá, né? Claro que estão lá. Então, 2 filhas, que uma teria perto de 40 anos e a outra uns 30 e poucos. Eu não dou bem com data, eu não teria que anotar para falar certo. Mas poderia estar com a gente, não está, mas está guardado em Deus, que é o final de todos nós, porque todos nós chegaremos lá, ou para viver com Deus, ou para não viver na presença de Deus, mas a nossa alma é eterna. Portanto, coloque a sua vida aqui na terra, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, e Ele guardará a sua alma para todo sempre. Procure uma igreja, ore a Deus, e Ele lhe indicará uma igreja, para que você sirva a Deus, para que você esteja reunido com outras pessoas que esperam o reino de Deus. Não vou indicar nome de igreja, mas Deus lhe indicará a igreja para você ir, porque nós somos a igreja. A igreja somos nós, que aceitamos a Cristo, que amamos a Cristo e que aguardamos a Cristo. Tá certo, meus queridos? Então, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Aos inscritos do canal, meu muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus lhes abençoe sempre. Toda noite eu
oro na hora de deitar, eu oro e lembro de todos vocês, tá certo? Então que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.